Bom dia, o seu Bahia Meio-Dia desta quinta-feira já está no ar, com imagens de Juazeiro, no norte da Bahia. Ponte Presidente Dutra, separando aqui as duas cidades irmãs, Juazeiro na Bahia, Petrolina ali ao fundo. Em Pernambuco, trânsito fluindo agora nesse momento nos dois sentidos, o que é raro a gente ver nesse horário do dia, 11h48. A gente consegue também ver um trecho ali da obra bem complexa em Juazeiro, viadutos sendo construídos em vários pontos da cidade. Vamos girar? Agora Barreiras, no oeste do estado, BR-242, trecho urbano da BR, céu aberto em Barreiras, 30 graus agora. Pode ficar aí ensolarado o restante do dia, não tem previsão de chuva hoje para Barreiras, no oeste. Hora certa, 11h48. Olha, a Polícia Federal cumpriu nesta manhã 12 mandados de prisão preventiva e 22 mandados de busca e apreensão aqui na Bahia e em outros estados. Trata-se da Operação Extinção Zero contra uma organização criminosa especializada no tráfico de animais silvestres ameaçados de extinção. Por isso eu começo a falar já com o Tiago Santos, que acompanha essa operação e traz os detalhes para a gente. Bom dia, Tiago. Oi, Bia, muito bom dia para você e para quem está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Desses 34 mandados de busca e apreensão e de prisão, 8 deles foram cumpridos em cidades aqui da nossa região, inclusive aqui em Juazeiro. É uma operação que tem o objetivo de desarticular essa organização criminosa que, segundo a Polícia Federal, chegou a planejar aí o sequestro de ararinhas azuis. As ararinhas que estão no cativeiro, lá, no município de Curaçá, aqui no norte baiano. Já eu vou trazer os detalhes sobre como funcionava essa organização criminosa e sobre esses mandados cumpridos aqui na Bahia e em outros estados. Bia. Ação muito importante da Polícia Federal. Obrigada, Tiago. E ao lado de Tiago Santos, Gabriel Pires, que vai falar sobre essa sequência de aumento no preço dos combustíveis. É com você, Gabriel. Só neste mês a gasolina foi reajustada 3 vezes aqui na Bahia, viu, Bia? Na refinaria esse preço aumentou em 74%. Só que aqui na bomba, no posto de combustível, o consumidor tem um impacto bem maior por conta do custo com a logística para chegar aos postos de combustível. Surpresa também no aumento do diesel. 1,43 na refinaria, 37,9 de aumento em apenas esses dias do mês de março. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia contando todos os impactos que esses aumentos constantes estão tendo para o consumidor, viu? É com você. E pesa no bolso, hein, Gabriel? Muito obrigada pelos detalhes. Ainda hoje, no seu Bahia Meio-Dia, um problema antigo voltou a preocupar moradores em Paulo Afonso. A aparição das baronesas, sinal de poluição, isso aí, olha, no balneário Prainha. E na economia, mesmo com o aumento da renda média dos baianos nos últimos 2 anos, trabalhadores sentem que o dinheiro ainda não é suficiente para acompanhar o custo de vida aqui no estado. No tema saúde, temos uma reportagem mostrando, minha gente, a importância da prevenção de doenças renais. Hoje é o Dia Nacional dos Rins e a gente vai fazer esse alerta aqui no Bahia Meio-Dia para você. Outro alerta importante, tá? O Dia do Consumidor está chegando. Muitas lojas começam a oferecer promoções, mas é muito importante ter cuidado para não cair em fraudes e propagandas enganosas. A gente também vai esclarecer esse tema aqui no seu Bahia Meio-Dia. Esses são alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no seu Bahia Meio-Dia, que já começou. Olha, nem parece real, viu? Em apenas uma semana, os preços dos combustíveis subiram aqui no nosso estado. Para se ter ideia, na quinta-feira passada, o reajuste do diesel foi de quase 18%. E nesta semana, o aumento chegou a 20% para as distribuidoras. O caso da gasolina chama ainda mais atenção, minha gente. O combustível teve 3 reajustes em apenas 7 dias. Gabriel Pires acompanha já esse caso há alguns dias e chega agora com mais detalhes. Haja fôlego, né, Gabriel, para o consumidor para aguentar tantos aumentos. Bom dia. É uma
baita dor de cabeça, viu, Bia? Mais uma vez, bom dia para você e a todos que estão nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Aqui neste posto onde nós estamos, em Luiz Eduardo Magalhães, Thiago Santos vai movimentar e mostrar ali uma pessoa abastecendo neste momento. A gasolina, ela pulou de R$ 6,88 para R$ 7,58 durante essa última semana, um acréscimo aí de 70 centavos. Esse aumento foi devido a um reajuste feito pela Selen, que é a proprietária da refinaria de Mataripe. Ela fez 3 reajustes nesse mês. O último reajuste foi hoje, um reajuste aí de 7,4%, que já começa a chegar nas bombas e pesar aí no bolso do consumidor baiano. Além da gasolina, o reajuste também atingiu o diesel, 19,5% só hoje. No acumulado do mês, o reajuste do diesel chega aí a 38%. Hoje cedo nós conversamos com produtores rurais, representantes de postos de combustíveis que apontaram que o setor tem sofrido bastante por conta desse reajuste, principalmente porque o reajuste não só é na saída da Selen, também durante o percurso o valor aumenta por conta de fatores como frete, também fatores econômicos que influenciam aí a composição do preço do combustível aqui na Bahia. A Selen aponta que os preços dos produtos da refinaria de Mataripe, eles seguem critérios de mercado que levam em considerações variáveis como o custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, câmbio e também o frete, podendo variar para cima, que foi o que aconteceu, e também para baixo, que é o que o consumidor baiano espera. A empresa, ela afirma ainda que possui uma política de preços transparentes, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado. A gente também conversou com representantes de postos de combustíveis que afirmaram que esses aumentos estão sendo influenciados por conta do conflito armado entre Estados Unidos, Israel e Irã. Países aí que têm uma grande produção de petróleo, países que têm ali uma passagem grande de petróleo pela costa desses países, e isso aí impacta em toda a cadeia global de combustíveis, trazendo também impactos para o agronegócio, no caso aqui da região oeste, que precisa do combustível para fazer o transporte da carga, bem como fazer a colheita da soja. O consumidor quer mesmo é que os preços sejam controlados e até abaixem. Porém, o pessoal que tem ligação com o setor de combustíveis aponta que novas altas são esperadas para os próximos dias. Bia, é com você. Difícil, Gabriel. A gente vai seguir daqui torcendo para que tudo se estabilize o mais rápido possível. Já são reflexos aí dessa guerra que ainda continua, né, Gabriel? Muito obrigada pelos detalhes. E olha, um problema antigo voltou a preocupar moradores em Paulo Afonso, no norte do estado. A aparição de plantas aquáticas, conhecidas como baronesas, tomou conta de parte do Rio São Francisco e afeta principalmente o balneário Prainha, um ponto turístico da cidade. Um dos principais pontos turísticos de Paulo Afonso e região, porque também atrai turistas de outros entornos ali. Comerciantes do local temem prejuízos e cobram uma solução definitiva. Acompanhe comigo na reportagem. O local que antes era sinônimo de lazer, agora tem sido pouco visitado. Desde que a vegetação aquática avançou sobre esse trecho do lago em Paulo Afonso, a região do balneário Prainha, um dos principais pontos turísticos da cidade, foi a mais afetada. Esse já é um fato que vem acontecendo há muito tempo e a gente vai sobrevivendo, né, como diz o outro, na teimosia, porque não é fácil você manter estrutura, você manter funcionários e tudo que está acarretando essa barulheira que chega todo ano recorrente. Comerciantes e donos de quiosques têm sentido o impacto do problema. Rafael emprega cerca de 60 funcionários neste restaurante e conta que toda vez que as baronesas aparecem na região, o movimento de clientes diminui drasticamente. Isso traz impactos relevantes para nós que empreendemos aqui, né? Então, o movimento acaba diminuindo, isso impacta economicamente nos negócios
e precisamos ter uma solução definitiva. As últimas chuvas que caíram na região carregaram uma grande quantidade de baronesas para o lago da usina PA4, área muito procurada por banhistas. As baronesas são plantas aquáticas que se proliferam rapidamente em áreas de água doce. Essa proliferação, né, ela é causada também por ações de possibilidades de contaminações através de lançamento de efluentes, né? Hoje no município nós temos um comitê de causas emergenciais, no qual participa a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos, junto com a Univasf, né, junto com a UNEB e outras instituições, no intuito de justamente procurarmos, né, estamos debruçando, analisando essas situações para poder dar uma alternativa sustentável a elas. Por exemplo, temos algumas ideias já para fazer o processo de compostagem, de reaproveitamento dessas baronesas. A infestação de baronesas surpreendeu Josivan, que foi criado em Paulo Afonso, mas hoje mora fora da cidade. Há muito tempo, quando eu morava aqui, quando eu tinha meus 16 anos, era coisa bonita, era lindo. O Velho Chico, nossa prainha aí, tinha até a Copa Vela aqui, né? Mas agora tá assim essa situação aí, né? De acordo com os comerciantes do balneário Prainha, desde 2022 existe um acordo para que a limpeza do local seja feita sempre que houver excesso de vegetação aquática. Eles afirmam que antes a remoção das baronesas estava sendo feita periodicamente. Ainda de acordo com os comerciantes, no momento o trabalho de limpeza está paralisado e a responsável pelo serviço é a Axia Energia, empresa que assumiu as operações antes administradas pela Chesf, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Segundo a Prefeitura de Paulo Afonso, existem tratativas avançadas para definir quem será o responsável pela limpeza da área. Depende também da Justiça, porque no acordo tem uma parte que diz que a empresa será responsável, né, pela doação de equipamentos e também de construção de uma contenção fora daqui do Lago Prainha, para que a gente possa ver o balneário de uma maneira melhor e não com macrófitas. É bem verdade de que é um processo judicial, né? Mas a gente aguarda que esse mérito seja julgado o quanto antes e assim a gente resolva definitivamente essa problemática. Enquanto isso, comerciantes e moradores seguem na expectativa de que o problema seja resolvido o mais rápido possível. É muito difícil, viu? É difícil mesmo, porque a Copa Vela, mesmo que no ano passado não teve, né? Esse ano com certeza também não vai ter, por causa dessas baronesas. Fica difícil, porque o lugar tão bonito, né? Vem tanta gente de fora e chega numa situação dessa. Pois é, e Paulo Afonso é uma cidade linda. Nós fizemos contato com a Justiça Federal e com a Axia, antiga Chesf, para saber sobre o andamento desse processo judicial, mas ainda não tivemos um retorno. E a seguir, Polícia Federal cumpre mandados de prisão preventiva e mandados de busca e apreensão aqui na Bahia contra o tráfico de animais silvestres ameaçados de extinção. A gente volta já. De volta com o Bahia Meio-Dia, agora imagens de Botirama, na região oeste. Céu aberto na cidade, 32 graus agora. Pode ficar nublado ao longo do dia, sensação térmica de 33 graus. Agora vamos para a região norte. Novamente, Ponte Presidente Dutra vazia, quase que vazia nesse momento. Impressionante, meio-dia e 3. Fluxo bem tranquilo nos dois sentidos. Imagem rara da gente ver aqui. Juazeiro aqui desse lado de trás, Petrolina ali à frente e a nossa ponte Presidente Dutra ligando as duas cidades e os dois estados. 31 graus agora em Juazeiro, meio-dia e 3 minutos. Olha, a Polícia Federal cumpriu hoje mandados de prisão, de busca e apreensão na Bahia e em outros 4 estados. Os mandados foram cumpridos durante uma operação que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada, sabe em quê? Em tráfico de animais silvestres, ameaçados ainda de extinção. Isso ocorre na região norte do estado. Lá tiveram ali mandados cumpridos em Juazeiro e Irecê. Durante as investigações foi confirmado, a tentativa ali de criminosos de traficar ararinhas azuis de Curaçá.
Tiago Santos está em Juazeiro acompanhando esse assunto. Curaçá fica ali próximo também à cidade. Uma ação muito importante. Tiago atualiza para a gente. Boa tarde. Oi, Bia, muito boa tarde para você, para quem está nos acompanhando. Bia, ao todo foram 12 mandados de prisão preventiva e 22 mandados de busca e apreensão cumpridos aqui na Bahia e também nos estados do Pernambuco, do Piauí e ainda no Maranhão e no Pará. Aqui na região nós tivemos 8 mandados cumpridos. Foram exatamente 3 mandados aqui em Juazeiro, tanto de busca quanto também mandado de prisão. Um mandado de busca e apreensão cumprido no município de Irecê, no centro-norte baiano, e outros 4 cumpridos na cidade vizinha aqui de Juazeiro, o município de Petrolina, no estado do Pernambuco. O objetivo dessa operação, então, é desarticular, essa organização criminosa que, segundo a Polícia Federal da Bahia, que teve à frente aí de toda essa ação, é especializada no transporte internacional, no tráfico internacional de animais silvestres ameaçados de extinção. Segundo a Polícia Federal, Bia, essa investigação ela teve início lá em 2024, quando um veleiro brasileiro foi identificado no país do Togo, que é um país da África Ocidental. Esse veleiro estava transportando aí diversos animais, dezenas de animais de espécies ameaçadas de extinção. Então, a partir dessa apreensão, em fevereiro de 2024, começou essa investigação que culminou nessa outra atualização que tivemos hoje. De acordo com a Polícia Federal, esses animais que eram transportados de forma ilegal tiveram aí as documentações alteradas justamente devido a essa atuação dessa organização, associação criminosa. Inclusive, a polícia conseguiu identificar que esse grupo, Bia, teve aí a audácia, como você bem pontuou, de planejar a captura de ararinhas azuis. As ararinhas azuis que já falamos tantas vezes aqui no nosso Bahia Meio Dia e que estão no cativeiro no município de Curaçá, aqui no norte baiano, justamente era uma espécie também ameaçada em extinção, e é um trabalho importantíssimo que a gente tem aqui no norte do estado justamente para fazer com que essa espécie possa voltar à natureza como era antigamente. As investigações apontaram que esse grupo, que essa organização, Bria, era uma organização muito bem estruturada. Tinha tarefas divididas aí entre capturadores, financiadores, intermediários e também receptadores. Era inclusive aí uma organização que utilizava de drones, armamentos, contas bancárias e outras ferramentas também, tudo isso para dificultar a identificação desses investigados que devem responder pelos crimes de organização criminosa, contrabando, receptação qualificada, além também de crimes ambientais, incluindo maus tratos a animais e de outros delitos que podem ser identificados, já que essas investigações elas continuam através da Polícia Federal, que teve também apoio do INEMA, teve apoio do IBAMA. Então, uma operação deflagrada pela Polícia Federal em vários estados, e aqui na Bahia tivemos mandados cumpridos aqui em Juazeiro e também em Irecê. Bia, volto com você. Muito obrigada, Tiago, por todas as informações. É lamentável a gente ver isso, especialmente em relação a esse caso de Curaçá, As ararinhas azuis foram extintas da natureza há uma década, pouco mais de uma década. E aí teve todo um processo de estudo envolvendo estrangeiros, enfim, pesquisadores, para novamente dar vida a essa espécie. Elas foram realocadas lá na região, um processo bem delicado. E aí a gente vê novamente essa tentativa de tirar esses animais importantes da natureza, lá da nossa Caatinga, em Curaçá. Ainda bem que a Polícia Federal está de olho aí nesse assunto tão importante. Olha, minha gente, mudando de assunto, mesmo com o aumento na renda média dos baianos entre 2024 e também 2025, muitos trabalhadores dizem que o dinheiro ainda não é suficiente para acompanhar o custo de vida. Dados do IBGE mostram que o rendimento domiciliar per capita no estado cresceu 7,2% nesse período. Mas será que esse aumento fez diferença no orçamento das famílias? Nossa equipe foi às ruas para ouvir a população. Comprar e vender não tem sido fácil para Johannes. O comerciante trabalha na feira de Jacobina e diz que nos últimos meses tem sentido o peso do mercado no orçamento. Hoje o que mais impacta no meu mercado é a carne, Como
A carne, a fruta também, hoje está bem alto o preço, tudo. Isso tudo tem um impacto muito grande no final, na renda final, né? Um levantamento divulgado recentemente pelo IBGE aponta que em 2025 o rendimento domiciliar per capita na Bahia é de R$ 1.465. O valor é menor do que a média nacional, que ficou em R$ 2.316. Lucas, por exemplo, tem sentido a redução no poder de compra da família nos últimos meses. O comércio tá assim, cada vez está subindo mais os preços, né, das coisas, aí vai dificultando porque sobe os preços das coisas, mas não sobe a nossa renda, né? A nossa renda cada vez mais vai ficando mais curta, então a gente tem aquelas dificuldades no mercado mesmo, todo dia é um preço diferente. Tem muitas coisas que eu não compro. Porque eu quero um ovos de galinha, eu tenho, já não vou ter esse gasto. Quero uma banana, eu tenho. Quero uma uva, um negócio, eu tenho tudo isso no sítio. Aí eu já não compro, isso aí já é uma economia para mim. O meu custo de vida praticamente é pouco, porque eu produzo quase tudo que eu consumo dentro da minha casa. Eliezer precisou mudar os produtos que comercializa para evitar prejuízos. Quando eu vendia frutas e verduras, a perca era demais, era muito. Eu mudei para aqui pelo fato de que, não que melhorasse, mas pelo fato de que a mercadoria tem uma outra durabilidade, quer dizer, sem perca. E aí o que acontece? Hoje eu vendo tempero em geral, como pimenta, cominho, orégano, coentro, né, azeite de dendê, vinagre. Segundo o IBGE, o rendimento domiciliar per capita é um dos principais indicadores das condições de vida da população. O índice é calculado a partir da soma de todas as rendas dos moradores de uma casa, dividida pelo número de pessoas. Por exemplo, numa família que tem um casal de adultos e 2 crianças pequenas, as 2 crianças não têm renda. Os 2 adultos somam uma renda total de R$ 4.000. Então, esses R$ 4.000 são divididos pelas 4 pessoas que moram naquele domicílio, dando uma renda mensal média per capita de R$ 1.000. É um indicador internacional que vai trazer informações sobre condições de vida. Uma baixa renda domiciliar per capita, ela está associada a menor acesso a saneamento básico, menor acesso à saúde, à educação, maiores índices de pobreza e também maior insegurança alimentar. Em 2024, a renda média familiar na Bahia era de R$ 1.366. Em 2025, esse número subiu para R$ 1.465, o que representa um aumento de 7,2%. Na prática, o aumento foi de R$ 99 na renda. Mas será que esse aumento realmente fez diferença no orçamento das famílias baianas? Na verdade é o seguinte, se teve esse aumento, não chegou até a mim, né? Não percebi não. Tenho percebido as coisas mais caras, né? A área de combustível, a própria alimentação, né? Aí tudo isso, se teve um aumento de renda, para mim foi ao contrário. O que está pegando para mim mesmo é aluguel, água, luz e desembolando aí com minha paçoca para levar o meu alimento para casa. Remédio também é um que desempertou o preço também. Se você não tiver um recurso de um lado e de outro, você passa necessidade. Passa dificuldade, né? É muito difícil. A gente fala agora sobre mais uma reclamação de falta de água, desta vez em Jacobina. Quem mora no bairro Caeira afirma que está há cerca de 20 dias sem água, um recurso básico. Eles dizem que estão tendo que buscar ajuda de parentes em outros bairros para terem acesso a esse bem tão comum. Luiz Gustavo está por aqui, conta mais desse assunto para a gente que vem acompanhando esse mesmo problema, Luiz, em outras comunidades, em outras cidades, no norte, no oeste, é muito lamentável. Traga os detalhes, meu amigo, dessa situação. Boa tarde para você. Oi, Bia, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, mais um problema de falta de água aqui na nossa região. Dessa vez, os moradores do bairro da Caeira afirmam que estão há quase 3 semanas sem o abastecimento regular de água. Esses moradores informaram que a água
Quando chega às torneiras, chega em pouca quantidade, que não é a quantidade suficiente para suprir as demandas básicas do dia a dia, mas que na maior parte dos dias essa água não chega nessas torneiras. A situação ainda é mais complicada, Bia, para os moradores que vivem na parte mais alta do bairro. Jacobina tem essa formação diferente, com muitas serras, e a Caeira é um desses bairros que tem uma parte mais baixa e outra parte mais alta. Esses moradores que moram nessa parte superior do bairro informaram que a água normalmente está caindo pela madrugada, mas que essa água também não é suficiente para encher as caixas de água. Eles estão tendo que armazenar o pouco que chega em baldes, em garrafas, para tentar suprir essas necessidades. Os moradores informaram que estão com dificuldades para tomar banho, para cozinhar, lavar roupas e também limpar a casa. Algumas pessoas estão conseguindo buscar água em casa de vizinhos, de familiares, pessoas que moram em outros bairros aqui de Jacobina. Os moradores informaram que no ano passado um problema parecido como esse aconteceu, mas que após eles reclamarem à Embasa, o problema foi solucionado de uma forma mais rápida. Só que dessa vez os moradores afirmam que esse problema já dura cerca de 20 dias e eles pedem também uma solução mais rápida para esse problema. Nossa equipe entrou em contato com a Embasa para entender o que tem acontecido para que essa água não chegue de forma regular até o bairro da Caeira, e a Embasa respondeu por meio de nota. Falou que a Embasa informou que o abastecimento em bairros como a Caeira, o Centro, o bairro do Líder, a Bananeira, Missão, Félix Tomás, Inocope e Caixa d'Água está em processo final de regularização. Segundo a Embasa, o fornecimento foi interrompido nesta terça-feira para a correção de um grande vazamento na rede distribuidora. Ainda também, de acordo com a Embasa, o vazamento estava derrubando a pressão na rede e prejudicando principalmente o abastecimento nas partes mais altas desses bairros. A empresa informou que a maior parte dos imóveis já voltou a receber água. Então, essa é a resposta da Embasa em relação a essa falta de abastecimento, e os moradores seguem na espera, Bia, para que essa água volte às torneiras de uma forma regular. Não basta só a água chegar em um dia e faltar no outro, né? Então os moradores pedem que essa água volte a cair nas torneiras de uma forma regular para que eles possam viver com dignidade. Como você falou, né? A água é algo básico na vida de qualquer pessoa, ainda mais nesse período bem quente de verão. Então as pessoas estão suplicando aí para que esse fornecimento de água seja regularizado o quanto antes, para que eles possam suprir essas atividades básicas do dia a dia, atividades como tomar banho, cozinhar e limpar a casa, que é muito importante para todo mundo. E é claro que a nossa equipe vai continuar acompanhando essa situação aqui em Jacobina, acompanhando se essa água realmente vai voltar para o bairro da Caeira ou não. Então a gente fica acompanhando, viu, Bia? Volto contigo no estúdio. Luiz, muito obrigada por todas as informações. E a gente fica aqui refletindo, século 21, 2026, e todo santo dia a gente trazendo essa mesma notícia aqui no Bahia Meio Dia, nos 4 cantos aí das nossas regiões norte e oeste. E segundo dados mais recentes do Instituto Trata Brasil, essa realidade que a gente vem mostrando aqui no Bahia Meio Dia em diferentes cidades, não é só dessas pessoas. Cerca de 35 milhões de brasileiros ainda vivem sem acesso a um recurso essencial, minha gente, água tratada, para fazer atividades básicas em casa. Só quem já ficou sem água por algum período em casa sabe o transtorno que isso causa para a limpeza, para a saúde, para a vida, porque a gente precisa desse consumo diário. É lamentável. E olha, o Bahia Meio Dia tem um compromisso, tá, de ser um porta-voz da comunidade. Então você pode mandar a sua denúncia, aquele problema que você já tentou resolver junto aos órgãos competentes, mas não teve retorno. Você pode mandar para a gente, que a gente vai em busca desses esclarecimentos. Nossas equipes estão na região norte, na região oeste, sempre em busca do que é mais importante para a população. O jornalismo tem esse compromisso social e é o que nos mantém de pé, entrando todo santo dia aqui nesse estúdio, antes daqui, preparando o jornal com muito cuidado para você, toda uma equipe empenhada em levar informação precisa e que gere alguma transformação real na sociedade. Para você que está na região oeste, nosso WhatsApp é o 779-8851-7377. Você que está na região norte, você pode falar com a gente pelo WhatsApp 749-8837-1324. No próximo bloco, uma ação realizada em praça pública em Barreiras, no oeste do estado, chama a atenção da população para a importância do Dia Mundial do Rim. Seu Bahia Meio Dia volta já já.
Voltamos com o seu Bahia Meio Dia, agora imagens de Correntina, no oeste. Olha que bonito que tá o Rio Corrente, céu aberto, 30 graus agora na cidade, sensação térmica de 32. O dia vai seguir assim, ensolarado, mas tem 20% de chance de chover aí em Correntina, tá? Isso pode ocorrer ali por volta da noite. Se não chover hoje, pode chover ainda no sábado, na próxima segunda-feira. Previsão aí temporária, tudo pode mudar muito rápido. Bora girar? Bom Jesus da Lapa, capital baiana da fé, para nos inspirar muita fé nessa quinta-feira, para a gente enfrentar aí as nossas batalhas, os nossos obstáculos com muita fé. Céu aberto, céu bonito em Bom Jesus da Lapa, 31 graus agora na cidade. Olha que imagem bonita, meio-dia e 21 minutos. A gente volta a falar sobre o policial militar de Paulo Afonso que teve queimaduras pelo corpo após o gás de cozinha da casa dele vazar e causar uma explosão. Ele está internado no Hospital de Juazeiro e deve ser transferido para a UTI ainda hoje. É o que a gente espera. Eu vou voltar agora com o Luiz Gustavo Ribeiro, que atualiza mais informações para a gente sobre esse caso que chamou tanta atenção, né, Luiz? A gente está na torcida pelo PM. É com você. Boa tarde. Oi, Bia, isso mesmo. Segundo informações da Polícia Militar da Bahia, esse policial, que tem 52 anos de idade, segue internado no Hospital Regional de Juazeiro. A polícia informou que ele aguarda a estabilização do quadro clínico justamente para ele ser transferido para uma UTI, que é uma unidade de terapia intensiva. Segundo informações da Polícia Militar, esse policial sofreu queimaduras extensas pelo corpo e apresenta prognóstico reservado. Por isso, ele necessita de suporte intensivo e também de um acompanhamento aí que seja contínuo, de uma equipe multiprofissional. A Polícia Militar também informou que segue dando suporte a esse policial, a toda essa história, e também segue dando suporte aos familiares desse policial de 52 anos de idade. Esse caso, Bia, aconteceu na tarde da última terça-feira. Nossa equipe tem acompanhado toda essa história, tem acompanhado o estado de saúde desse policial. Ele estava dentro da própria casa, no bairro BTN2, que fica em Paulo Afonso, quando, segundo o Corpo de Bombeiros, aconteceu essa explosão de gás que acabou afetando esse policial. Ele teve queimaduras graves, é um caso bem delicado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o policial chegou a ser socorrido, ele estava sozinho no local na casa dele no momento em que essa explosão aconteceu. Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU, inicialmente para o Hospital de Paulo Afonso, e depois ele foi regulado para o Hospital Regional de Juazeiro, onde ele segue internado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, após uma avaliação preliminar da casa desse policial, eles encontraram indícios de que essa casa havia explodido, né? Essa explosão teria sido provocada por um vazamento de gás. Quando as equipes dos bombeiros chegaram até o local, encontraram a casa desse policial já toda destruída. Além disso, 2 casas vizinhas também foram afetadas pela força da explosão. A Defesa Civil de Paulo Afonso foi acionada também para atender essa ocorrência, fez a vistoria no local. A casa desse policial inicialmente foi isolada. A casa que fica ao lado esquerdo teve danos mais leves, teve danos apenas nas telhas e também no forro, mas a casa que fica ao lado direito da casa desse policial precisou ser interditada. Segundo informações que foram passadas pelo Corpo de Bombeiros, essa casa teve uma rachadura de grande proporção e por isso os moradores dessa casa precisaram sair do local, como foi recomendado pela equipe da Defesa Civil de Paulo Afonso. Além disso, uma casa que fica nos fundos do terreno também passou por uma avaliação inicial. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não foi identificado nenhum comprometimento estrutural neste outro imóvel. Mesmo assim, por precaução, os moradores foram orientados a saírem do local até a retirada dos escombros. Então, esse caso que aconteceu na última terça-feira, ontem, inclusive, a gente trouxe esse alerta, Bia, sobre o manuseio do gás de cozinha. Então, fico alerta para todo mundo e que esse policial possa se recuperar bem. Volto contigo. Exatamente, Luiz. Muito obrigada pelos detalhes. Nossa torcida para o policial militar, que ele consiga se recuperar. E para você, o alerta. Está em casa, está almoçando, terminou, vai na cozinha, dá uma conferida, vê se está tudo certo mesmo, porque é um leve ali deslize e tudo isso aí pode acontecer.
Mudando de assunto, hoje é celebrado o Dia Mundial do Rim, uma data dedicada à conscientização sobre a saúde renal e à prevenção das doenças que afetam esse órgão. Especialistas alertam que muitos problemas renais evoluem de forma silenciosa e, na maioria das vezes, só são descobertos em estágios já avançados. Por isso, exames simples e o controle de doenças como hipertensão e diabetes são fundamentais para evitar complicações. Confira na reportagem. Neste centro de nefrologia, as máquinas de hemodiálise funcionam o dia todo. A doutora Raquel é nefrologista, especialidade médica que cuida de doenças renais. Ela tem mais de 200 pacientes cadastrados, só na hemodiálise. Muitos nem sabiam que tinham insuficiência renal crônica. Por isso, é tão necessário fazer os exames periódicos. A população precisa estar atenta ao seu cuidado, ao seu autocuidado, para prevenir complicações em doenças como a hipertensão arterial, que é o paciente que tem pressão alta, e também as pessoas diabéticas, que são o nosso principal foco, que são as duas principais doenças que evoluem com complicações renais. Conscientização que é algo muito importante, na opinião de quem cuida de pessoas que sofrem com problemas nos rins. Doenças nos rins, ela é muito silenciosa e pouco falada. Então, eu acho importante o assunto ser abordado para que as pessoas consigam identificar pequenos sinais e buscar um tratamento e se alertar o quanto antes, para que não se agrave, não chegue ao ponto de ter que fazer uma hemodiálise. E nesta questão das doenças renais crônicas, a medicina também trabalha muito com a prevenção. É necessário demais cuidar da saúde preventivamente, para evitar que o problema se instale. E por isso que a conscientização é tão importante assim, independente da idade das pessoas. Hoje de manhã, na Praça Castro Alves, foi feita uma ação prática sobre a importância de cuidar dos rins antes que algum tipo de doença se estabeleça. Programação ampla com muitos serviços prestados de graça. A gente vai ter aferição de pressão, teremos verificação da glicose, teremos o teste de proteína na urina, teremos dicas nutricionais, informações e dúvidas sobre o que é a doença renal crônica. Além das ligas universitárias de medicina que organizaram a ação na praça, muitos universitários foram orientar as pessoas sobre hábitos de vida saudáveis e cuidados que todos precisam ter, independente da idade. É muito importante a gente repassar saúde, Porque a medicina não trata apenas do pós, já quando a gente está com a doença instalada, mas também é a respeito da prevenção, É de importância para a nossa comunidade. O controle rigoroso da pressão arterial, atividades físicas regulares e exames feitos periodicamente são dicas importantes, mas a alimentação também é algo considerado como fundamental para permitir que os rins funcionem bem, garantindo a plenitude dos outros órgãos do corpo. Tem alguns alimentos que podem piorar a progressão da doença, então a gente tem que ficar de olho em relação a carne, ovos, leite, porque o excesso da proteínas pode fazer muito mal para o rim. Então a gente tem que ficar de olho neles. Mas para quem ainda está em descoberta e saber se tem ou não a doença renal, um ponto fundamental é beber bastante água, porque a hidratação correta faz com que o rim trabalhe melhor. Então a água é de extrema necessidade fundamental. Quem passou pela praça não perdeu a chance de ter uma conversa, mesmo que rápida, sobre prevenção das doenças renais. Funcionário público, Anderson foi uma das pessoas orientadas pelas equipes que trabalharam na ação de hoje de manhã. O que eu aprendi aqui já complementou, porque eu já tenho uma rotina diária de uma alimentação saudável e bastante gestão de água. E o que elas me disseram aí eu vou agregar ao que já está feito ao longo do tempo. E a gente continua nesse assunto, Em Juazeiro também está tendo ação para lembrar a importância dos cuidados com a saúde renal. Tem ações durante todo o dia. Tiago Santos, acompanhando de perto, chega aqui e explica tudo para a gente, Tiago.
Pois é, Bia, a ação aqui começou bem cedo, por volta das 8 horas da manhã. Quem não conseguiu vir pela manhã, não vai conseguir vir agora ao meio-dia, pode ficar tranquilo, porque essa ação também vai acontecer à tarde, exatamente até as 4 horas da tarde. Várias pessoas já passaram pelo atendimento. Meu amigo, cuidar da saúde é importante, né? É muito importante cuidar da saúde. A gente tem que ver, de vez em quando, fazer os exames para ver se está tudo certinho, né? E por aqui deu tudo certo? Tudo certo, graças a... né? Beleza. Como é seu nome? Marcelo Viana. Marcelo, muito obrigado, viu, Marcelo? O pessoal está aqui em atendimento, viu, Bia? São vários exames que estão sendo realizados aqui hoje. Vamos ter, por exemplo, aí o exame de sorologia, exame de aferição de pressão, exame de creatinina e também orientações médicas. Realmente uma ação extremamente necessária e importante. A Bia também está por aqui. Bia, cuidar da saúde é importante e aproveitar a iniciativa gratuita tem que realmente seguir. Claro, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Cuidar da saúde é muito importante, porque sem a saúde nada podemos fazer. E o nosso rim é muito precioso, né? Com certeza, Bia, muito obrigado, viu? É isso, Bia, muita gente já passou por aqui, está aproveitando. Eu estou aqui com o Fábio, que é coordenador de enfermagem. Fábio, um dos exames que vocês estão fazendo aqui é o de creatinina. Ele é um dos que podem identificar problemas, doenças relacionadas ao rim, não é isso? Isso, com certeza. Não só ele, que também tem a ureia, que também é identificada. Primeiro, assim, eu falo que os pacientes têm que cuidar primeiro das doenças pré, que vem antes da doença renal. A doença renal é uma doença silenciosa. Aí as doenças principais que levam à doença renal é a diabetes, a hipertensão, tem a familiar também. São várias as doenças que levam para a doença renal. Por ser silenciosa, a gente precisa fazer esses exames sempre. A ureia, a creatinina é muito importante. Para poder ser atendido aqui, basta trazer o quê? Basta trazer o documento, que a gente faz todo o cadastro e aí colhe a creatinina. Também estamos tendo os exames de hepatite, de HIV e sífilis. É uma ação importante, Bia. Obrigado, viu, Fábio? Lembrando que os exames podem ser feitos aí por pessoas, né, prioritárias, a mais de 60 anos, mas quem tiver alguma dúvida, quiser alguma orientação médica, pode vir aqui também que o pessoal vai estar atendendo. A gente está ouvindo essa música, Bia, não é à toa não, viu? Porque a ação ela conta justamente com essa possibilidade do pessoal aproveitar um pouquinho de música enquanto está esperando o atendimento. Quem está por aqui é a galera do Trio Graná, um trio que você conhece muito bem. Quando a gente fala de saúde, a gente está falando de coisa boa, então unir saúde e música é extremamente importante, né, Bia? Então a ação acontecendo até as 4 horas da tarde, são esperadas aí cerca de 300 pessoas. Praça da Misericórdia fica aqui bem na região central de Juazeiro, todo mundo conhece. Se tiver um tempinho no comércio, horário de almoço, vem para cá, aproveita essa iniciativa que vai conseguir aí fazer diversos exames de sorologia, creatinina também, para identificar se tem algum problema renal, alguma doença no rim. Vale lembrar, Bia, que cerca de 20 milhões de pessoas vivem com alguma disfunção, ou seja, alteração nos rins aqui no país. Então, tem que aproveitar realmente essa oportunidade, não somente hoje, o Dia Mundial do Rim, mas todos os dias aí. Cuidar da saúde nunca é demais. Volto com você aí no estúdio, viu, Bia? Recado dado, Tiago. Muito obrigada por todos os detalhes que você de Juazeiro. Aproveite. Agora a gente tem um recado para quem está em Paulo Afonso. Até amanhã acontece um mutirão de saúde aí na cidade. É o projeto Mais Saúde, Menos Fila. Iniciativa que busca reduzir a demanda reprimida e ampliar o acesso da população a exames e consultas especializadas. Durante o mutirão serão realizados mais de 3 mil atendimentos entre exames e consultas especializadas. Estão previstos exames como Doppler, ecocardiograma, eletrocardiogramas também e outros exames e consultas urológicas. Os atendimentos acontecerão ao lado do Espaço Cultural Lindinalva Cabral e mais informações você pode procurar aí a Secretaria Municipal de Saúde de Paulo Afonso. Essas ações estão acontecendo nesse momento, tá? E seguem até amanhã. E aí você pode, claro, ir ali buscar mais informações na Secretaria de Saúde ou já ir até o local aí e chegar, verificar se você pode participar, se está tudo certo e aproveitar então todo esse evento aí muito importante. Olha, seguindo aqui com os nossos assuntos, o Dia do Consumidor está se aproximando, tá? E muitas lojas já começaram as promoções, mas é preciso ter cuidado com fraudes e propagandas enganosas. Lisboa Júnior é quem explica pra gente.
Olá, boa tarde a todos. O Dia do Consumidor é neste domingo, também conhecido como a Black Friday do primeiro semestre. São promoções tentadoras aí, né? Mas tem que ter cuidado. A gente veio aqui na sede do PROCON para conversar com Adriana Menezes, diretora de atendimento aqui do órgão, que vai dar dicas agora de como se proteger neste período. Adriana, boa tarde para você. Nesse período que antecede o Dia do Consumidor, essa semana, a gente consegue observar muitas promoções aparecendo nas redes sociais. Tem também pessoas que querem comprar produtos, né? Tem aquela máxima: analise, monitore os preços semanas antes, meses antes, para que você não caia num golpe. Mas se a pessoa não teve tempo de fazer isso, como é que deve proceder neste momento? Qual a orientação? Boa tarde. Boa tarde a todos. De fato, é um período de tentação, porque normalmente os fornecedores, as empresas, aproveitam essa data para oferecer, né, produtos e serviços vantajosos ao consumidor, mas muitas vezes os golpistas, os fraudadores se aproveitam desse momento da fragilidade, da tentação que os consumidores acabam recaindo para fazer ofertas que não são verdadeiras, e o consumidor que não fez essa pesquisa, como você mesmo disse, acaba sendo enganado e fazendo uma contratação indevida. A gente aconselha que ele faça a pesquisa, que ele monitore os preços e que ele busque comprar em sites, em lojas virtuais, enfim, em plataformas que sejam confiáveis e que, se tem algum problema, ele tenha uma devolução do valor, o desfazimento do contrato e a devolução do valor pago. No caso deles caírem em fraude, a orientação é sempre registrar um boletim de ocorrência policial, porque isso é crime, e depois procurar um órgão de defesa do consumidor, como o PROCON, por exemplo, que é um órgão da Secretaria de Justiça, para obter a resolução do problema. Ou seja, tentar reaver o dinheiro, desfazer o negócio, enfim. Agora, Adriana, eu estou com um dado aqui do PROCON que mostra que um aumento, na verdade, de mais de 40% nos casos de negativação, né, indevida. O que significa isso? Como a pessoa pode se proteger? Hoje em dia a gente sabe que os crimes cibernéticos, os crimes eletrônicos estão aumentando cada vez mais. Com isso, os consumidores estão frágeis, né? Então eles estão susceptíveis a exatamente cair em golpes e em fraudes. Então esse aumento é reflexo desse também aumento de crimes que vêm ocorrendo em decorrência de estelionatários e golpistas que se aproveitam dos dados dos consumidores para cometer essas fraudes. Adriana, muito obrigado pelas informações. Volto com vocês aí no estúdio do Bahia Meio Dia. E moradores de Juazeiro entraram em contato com nossa produção para relatar problemas relacionados à grande quantidade de cachorros soltos na Orla Nova. Em um vídeo enviado para a gente é possível ver os animais próximo àquele trecho da Marinha. Olha a quantidade. Isso ali em torno de banhistas. O morador informou que pelo menos 20 animais estariam no local. Ainda na manhã de hoje, um outro morador relatou que na Orla de Juazeiro uma mulher chegou a ser mordida por um cachorro. Buscamos um posicionamento para a Secretaria de Meio Ambiente, que ainda não nos respondeu. Também buscamos a Secretaria Municipal de Saúde. O órgão informou que recolhe animais apenas com suspeita de doenças e não é responsável por animais de rua. E o Castramóvel faz castrações apenas de animais com tutor, garantindo cuidados pós-cirúrgicos. A pasta disse ainda que realiza vacinação antirrábica na orla e testagem para leishmaniose, como medidas de prevenção à saúde pública. A gente vai aguardar agora o retorno da Secretaria de Meio Ambiente para sabermos o que será feito com essa quantidade de cachorros ali no ponto turístico da cidade, o ponto turístico mais importante de Juazeiro. Olha, a Secretaria de Saúde de Barreiras informa que a CAF e a Farmácia Cidadã 1, na Vila Rica, farão inventários dos estoques de 18 a 27 de março. Durante esse período, os atendimentos serão disponibilizados nas UBSs e também na Farmácia Cidadã 2, no centro da cidade. Para retirar medicamentos, os pacientes devem levar receita, cartão SUS e documento com foto. A gente volta agora com Gabriel Pires para nos atualizar sobre essa sequência de aumento nos preços, né, Gabriel, dos combustíveis, gasolina, diesel. Atualiza para a gente, meu amigo.
Pois é, viu, Bia? A maior parte da população sente os impactos na gasolina, que é o combustível utilizado em carros de passeio, em motos, mas pessoas do agronegócio e do setor de transportes também estão sendo impactados, viu? Tiago Santos vai andar aqui no posto para mostrar aqui que o preço do óleo diesel foi reajustado durante esse mês em cerca de R$ 1,50 para o consumidor final. Isso aí traz impactos para o setor de transportes e também para o agronegócio, que está em plena colheita da safra da soja. Hoje cedo eu conversei com representantes do setor que apontaram que durante a colheita é onde acontece o maior gasto do óleo diesel, que é o combustível utilizado para máquinas, implementos agrícolas e também caminhões de transportes. E esses setores aí já começam a sentir o impacto, que não é só aqui na bomba, é também nas estradas, uma vez que com essa mudança, essa instabilidade no mercado global de combustíveis, também o setor de pneus sofre impacto. Então, pode também acontecer aumentos em produtos que têm aí a derivação do petróleo. Outro setor também que pode ser impactado é o de fertilizantes, uma vez que o Brasil importa cerca de 85% desse importante insumo agrícola e pode acontecer nos próximos meses uma escalada nos preços dos fertilizantes, o que pode impactar o custo final da produção, principalmente para a próxima safra, que os produtores já estão colhendo a soja e depois já começam aí a preparação do solo para mais uma safra agrícola aqui no Oeste Baiano. E mais detalhes a gente vai trazer durante a semana sobre este assunto, viu? Bia, é com você. Com certeza, Gabriel, porque impacta diretamente a economia, né? Aí do Oeste, principalmente por conta do agronegócio. Muito obrigada pelos detalhes. E a seguir tem esporte no Bahia Meio Dia. A gente fala sobre as novidades para o Barreiras Futebol Clube, que está com um novo treinador e com treinos previstos para começar na próxima semana. A gente volta já. Voltamos com o seu Bahia Meio Dia, imagens da Ponte Presidente Dutra, que agora já mudou o cenário. Quem sai de Petrolina para Juazeiro enfrenta um trânsito mais lento, quem sai de Juazeiro para Petrolina não encontra dificuldade. Bora girar? Agora Luiz Eduardo Magalhães, Avenida Nova Brasília, céu bem aberto em Luiz Eduardo Magalhães. E lenha aí sempre com aquela linha fina no horizonte, cidade plana, propícia aí também para desenvolvimento, né, de plantações. Meio-dia e 45 minutos. Um cavalo foi resgatado após cair em um poço de uma estação de tratamento de esgoto no loteamento Ieda Dourado, em Irecê. O animal foi encontrado por moradores por volta ali das 10 da manhã e retirado do local cerca de 5 horas depois. Isso na quarta-feira, tá? Ontem, segundo relatos, o cavalo ficou nervoso, não é para menos, né? No início, chegou ali a bater a cabeça, mas depois se acalmou e recebeu alimentos dos moradores enquanto aguardavam ali o resgate. A estação pertence à Embasa, que foi acionada e enviou equipes ao local para retirar o animal. O cavalo foi resgatado com vida e devolvido ao dono. Em nota, a Embasa informou que a estação está desativada e tem acesso restrito aí, mas tem sido alvo de invasões com violação dos portões para permitir a entrada de animais para pastagem. A empresa destacou que a prática, além de crime contra o patrimônio, coloca em risco a vida dos animais e a segurança da comunidade. Olha, a Prefeitura de Senhor do Bonfim divulgou as vagas de emprego disponíveis para esta sexta-feira, 12 de março. Entre as oportunidades estão agente de microcrédito, ajudante de motorista, estoquista, motoristas, operador de PPV, engenheiro civil, biomédico, pintor e vendedor. As vagas são distribuídas entre Senhor do Bonfim, Campo Formoso, Jaguarari e Pilar. Os cargos exigem ali escolaridade que vai do ensino médio fundamental ao superior, experiência em algumas funções e CNH para motoristas e vendedores externos. Interessados devem conferir os requisitos e também o local de trabalho antes de se candidatar. Olha, minha gente, ir ao mercado ou à feira tem exigido cada vez mais a atenção do consumidor em Barreiras. Os preços de frutas, verduras e legumes vêm sofrendo variações frequentes e quem precisa levar alimentos para casa
tem buscado formas de economizar. Dona Vertânia não dispensa uma boa pesquisa, até porque os preços variam muito de um supermercado para o outro. Mas ela é mais uma que anda assustada com os aumentos daqueles produtos que a gente compra toda semana. Muita coisa subiu de preço. Ovo, principalmente, leite, o pão também subiu muito. Não sei se é para da Semana Santa, mas muita coisa aumentou o preço. Para quem vende, justificativas para os aumentos recentes não faltam. Estradas ruins, frete mais caro, chuvas que atrapalham a produção. Mas não dá para negar que colocar o alimento na mesa todo dia tem sido difícil. A chuva tem afetado a qualidade de muitos produtos e, claro, aumentado os preços de diversos itens que a dona de casa costuma levar para casa. Um exemplo é o tomate. Olha só, até a semana passada ele estava custando R$ 5,99. Hoje o quilo já está R$ 7,99. E esses produtos que são mais perecíveis têm tido muito mais dificuldade para sair, porque a qualidade já não é mais a mesma. R$ 2,00 em quilo faz a diferença, ainda mais no tomate, que é algo primordial na salada e no complemento de muitas receitas. O Paulo, que é gerente deste sacolão, diz que não está fácil conseguir novos fornecedores que tenham preços mais baixos, principalmente para produtos perecíveis como o tomate. Teve os alface, cheiro verde, os tomates, banana, maracujá, pimentão, esses tiveram mais aumento. Na Feira Livre, onde tradicionalmente os preços são mais em conta, porque os produtos saem de pequenas propriedades da zona rural de Barreiras, mesmo os feirantes também andam preocupados. Marcos trabalha neste boxe há quase 30 anos e diz que há muito tempo não via uma oscilação tão grande num curto espaço de tempo. Eu não vou comprar tomate hoje, porque tomate eu apreciei ali com um amigo meu ali, falou que comprou 3 caixas de tomate, R$360, né? Já está 120. E um tomate feio, aquele cara de gato, se tivesse que nem esse aqui, eu ainda comprava, tá vendo? Aí não tem como a gente comprar, porque aí a gente vamos ficar devendo o fornecedor, não vai poder pagar, o comércio já está do jeito que está. Tudo subiu. Meio saco de batatinha que a gente comprava por... Eu comprei na quarta-feira, R$65, era 70, o rapaz fez 65. Quando foi na quarta-feira já estava 140. Meio saco da especial era 80, 90. Estava de 170 meio saco. Como é que o cara compra, rapaz? E os aumentos, de fato, têm sido frequentes. E a gente vem todo mês, é assim, se a gente faz uma feira de R$1.000, no próximo mês já tem que vir com 1.500, 1.600, não dá. O reflexo disso a gente vê no movimento mesmo, que diminuiu. Nos boxes maiores estão sobrando frutas e verduras. De todos os feirantes que nós encontramos, só o Moab estava satisfeito. E não é para menos. O período junino nem chegou e o milho verde está vendendo até mais do que ele imaginava. Estou vendendo 7 por 10, mas eu consigo botar 8 por 10 aí para os clientes. Coloco uma a mais aí. Está vendendo muito milho, né? Muito milho. Eu vendi mais de 3.000 espigas durante uns 3 dias aí. Vendi mais de 3.000 espigas de milho. Botou muito dinheiro no bolso, hein? Botei, graças a Deus. E olha, agora Danilo Ribeiro chega com as informações sobre o empate do Bavi de ontem. Acompanhe. Meus amigos e minhas amigas, Giro do Esporte no Bahia Meio-Dia. Excelente quinta-feira. E hoje o nosso tema é o Bavi do Campeonato Brasileiro. Ontem à noite, na Fonte Nova, clássico de torcida única. Tudo igual. Bahia 1, Vitória também 1. Em um primeiro tempo bastante movimentado, que o Bahia jogou melhor. E um segundo tempo com pouca inspiração das duas equipes. Prevaleceu aí quem foi mais eficiente. No caso, cada equipe fez um gol. Placar final 1-1, resultado que coloca o Bahia na terceira posição do Campeonato Brasileiro dentro do G4 com 8 pontos.
e o Vitória está ali na 15ª posição. Bora ver o que aconteceu na partida. Um início de jogo com muita pressão do Bahia, logo no início com 2 minutos. Que lambança é essa, Lucas Arcanjo? Lucas Arcanjo foi dominar a bola, deu uma escapulida, ele fez um pênalti em Eric Pulga, terminou tomando o cartão amarelo. William José foi para a cobrança, Lucas Arcanjo defendeu e no rebote Luciano Juba fez 1-0, mas aí o VAR entrou em ação. Isso porque Juba tinha invadido a área. Como não tinha nenhum jogador do Vitória disputando a bola com ele, o lance foi anulado. Em vez de voltar o pênalti, o jogo continuou 0-0 com o Bahia em cima. E aí vale destacar a atuação de Eric. Mandou uma bola na trave, inclusive com uma boa defesa ali de Lucas Arcanjo. Na segunda, o goleiro do Vitória não chegou a pegar, mas também foi no travessão, 2 lances seguidos. O Bahia pressionava bastante, até que num contra-ataque, que finta ali de Renato Kaiser na marcação, o Vitória pegou esse contra-ataque, a bola foi mandada para frente, o Luciano Juba foi cortar, não acertou, ficou no pé ali do Ramon. E que golaço, bola por cobertura por cima ali de Ronaldo, 1-0 para o Vitória. E ia se desenhando um filme parecido com o que aconteceu no Bavi do final de semana, em que o Bahia ficou com o título do Campeonato Baiano. Mas aí no final do primeiro tempo, o Eric cruzou para a área, o William José escorou de cabeça e Jean Lucas apareceu sozinho para poder mandar a bola para a rede. Terceiro gol dele nos 2 Bavis. Jean Lucas aí um grande personagem do clássico. O primeiro tempo termina em 1-1 e aí vem uma segunda etapa com oportunidades de lado a lado, mas sobretudo muitos erros das duas equipes. Teve um momento que a partida estava sonolenta e esse placar de 1-1 seguiu até o final. Um clássico aí do Campeonato Brasileiro bastante importante. Diga-se de passagem, o Bahia faz uma boa campanha, como eu disse aqui, está dentro do G4 e o Vitória precisa reagir no final de semana. O Leão enfrenta o Atlético Mineiro, enquanto o Bahia pega o Internacional fora de casa no domingo. Beleza? Tô esperando todo mundo daqui a pouco no Globo Esporte. É logo depois do Bahia Meio-Dia. E ainda falando de futebol, dirigentes do Barreiras Futebol Clube participaram de uma reunião em Salvador que definiu em detalhes ali a disputa do Campeonato Baiano da Série B. Carlos Augusto é quem acompanha esse assunto e chega agora com os detalhes. É com você, Carlos. Boa tarde. Tudo bom, Bia? Boa tarde para você, boa tarde para todos que estão acompanhando esta edição do Bahia Meio-Dia. Eu estou exatamente em frente ao Estádio Municipal Geraldão, a Casa do Barreiras. Vou pedir para o meu cinegrafista Matheus Souza mostrar ali, ó, que infelizmente o acesso ao estádio está fechado, né? Quando nós chegamos aqui, não encontramos o rapaz responsável pela manutenção do gramado e por isso nós não tivemos acesso àquela área interna lá do Estádio Geraldão, mas eu posso garantir para vocês que acompanham o Bahia Meio-Dia, confiam, né, nas minhas palavras. Tá muito bonito, viu, o gramado do Estádio Geraldão. Tá tudo preparado, porque a cidade está contando os dias para que o time estreie no Campeonato Baiano da Série B, né? Depois de tantos anos de ausência. Barreiras que foi representado no Conselho Técnico, né, no arbitral da Federação Baiana de Futebol, pelo diretor Armando Júnior. Ele esteve em Salvador acompanhando essa reunião que decidiu a fórmula do campeonato, que vai decidir também nos próximos dias a tabela, né, dos jogos, quem é que joga contra quem e como será o sistema de disputa dessa competição. E olha, tem uma novidade interessante em relação ao Barreiras. O técnico Fael Júnior, que nós acompanhamos a apresentação aqui no Bahia Meio-Dia, já não está mais no comando do Barreiras, antes mesmo do campeonato começar. Aí você que está assistindo deve estar pensando assim, ué, o que foi que aconteceu? O Fael Júnior recebeu um contato de um outro clube da Série D do Campeonato Brasileiro, uma proposta financeira bem melhor, deixou infelizmente o projeto do Barreiras de lado e vai trabalhar num outro estado. Mas a direção do Barreiras não está triste por causa disso não, muito pelo contrário, já manteve contatos com outro profissional que está praticamente contratado. O nome dele deve ser anunciado na próxima semana. Semana esta que será decisiva para as pretensões do clube quando os novos jogadores começam a chegar. Alguns já estão na cidade e a partir da próxima semana esses novos jogadores que vão integrar o elenco principal chegam aqui na cidade, vão passar por exames médicos e a partir da próxima quarta-feira já
começa os treinamentos, aí é para valer, para formar o time que vai disputar então o Campeonato Baiano da Série B. Lembrando que são 10 equipes e só 2 confirmam vaga para o Campeonato da Série A de 2027. O campeão e o vice. O Barreiras vai treinar aqui mesmo, no Estádio Municipal Geraldão, no centro da cidade, e também no CT Joanes, que está sendo preparado para receber todo o plantel. Existe uma expectativa muito positiva e eu posso garantir para vocês que Barreiras está otimista em relação à possibilidade de fazer uma bela campanha. O campeonato começa no dia 3 de maio e termina no dia 2 de agosto. É claro que a gente vai estar acompanhando tudo bem de pertinho aqui nos telejornais da Rede Bahia e principalmente no nosso Bahia Meio-Dia. Valeu, Bia, bom trabalho e boa tarde para você. Valeu, Carlos, bom descanso para você, muito obrigada por todos os detalhes e boa sorte ao Timão. Olha, é nesse clima esportivo que a gente vai encerrando o Bahia Meio-Dia de hoje. A você que nos acompanha todo santo dia, obrigada pela confiança. Como eu disse anteriormente, a gente entra aqui todo santo dia com muita vontade de entregar o melhor para você. Fique bem, fique firme, fique em paz. A gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário, às 11h45. E eu espero você.